Você tem uma relação saudável? Eu vou dar uma dica, eu vou dar as primeiras dicas para vocês aqui nesse vídeo. Pois é, meninas, eu estou trazendo aqui para vocês o segundo vídeo, que é das relações saudáveis. Meu nome é Sônia Trindade, eu sou terapeuta de sexualidade, terapeuta corporal tântrica, e eu estou aqui no Pod Estilo para falar com vocês sobre sexualidade. E quem viu o vídeo anterior, viu que nós falamos em relação a relações saudáveis, né? Porque é uma demanda aqui do consultório. E eu trouxe para vocês a primeira dica, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre duas dicas. E uma que é em especial é falar o quanto você tem de carinho para aquela pessoa. Por quê? Porque quando você está numa relação, uma das coisas que é muita necessidade da parceria é se sentir acolhido, é se sentir amado e se sentir desejado. E isso tem muita reclamação, tá? Meninas, no caso nos casais héteros, tá? Muitas reclamações dos homens em relação a isso, porque as mulheres, elas geralmente não falam para os parceiros sobre o desejo delas, até porque elas não desejam, né? Não fica pensando nisso. Então, eles sentem muita falta dessa questão, dessa conotação sexual mesmo que eu tô falando, tá? Dessa questão de mostrar para o outro quanto eu quero você e o quanto eu gosto da sua parceria. Então, a primeira dica é, fale para a sua parceria o quanto você gosta dele, o quanto que você gosta da presença dele. É muito necessário falar, eu te amo, né? Porque isso causa vínculo emocional. Isso traz uma questão, até produz, né, na verdade, endorfina, que é o hormônio do prazer, que aí a pessoa fica alegre e a pessoa sabe que pode contar com você. Então, essa ligação entre os dois, né, entre a parceria, isso sendo em qualquer, né, conjunção de relação, homossexual, heterossexual, então é muitíssimo importante. Por quê? Porque isso faz com que o outro entenda e saiba do sentimento que você nutre por ele, né? E vice-versa. Então é necessário também que você converse com a sua parceria, reacorde, né? Lembra quando eu falei sobre acordos? Então quem não viu os vídeos anteriores, volta lá nos vídeos anteriores, né? Eu falei sobre a questão de acordar, né? Eu falei sobre essa questão de que até aqui, mas porque tem muita gente que traz essa demanda, mas ele sempre foi assim, mas a partir de hoje a gente vai conversar, a gente vai sentar como adulto que somos, e a gente vai ressignificar isso e agora para frente eu não quero mais tal coisa. Então a gente vai reacordar. É necessário refazer acordos durante a nossa trajetória da nossa relação. Por quê? Porque eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás, né? Teve evolução durante os meus processos. E eu sempre falo, você nunca é a mesma pessoa. Ou você está melhor ou você está pior. Por quê? Porque todos os dias a gente é munido de informações, a gente aprende alguma coisa, a gente sempre está ligado em algo. Então, se você está a mesma coisa, isso quer dizer que você não está fazendo nada com a sua informação. E se o mundo está evoluindo e você continua a mesma coisa, isso quer dizer que você está pior. Porque o mundo está indo para frente, você está ficando para trás, então isso quer dizer que você está pior. Então, vamos nos tornar pessoas melhores para quem a gente escolheu viver, né? Eu não estou nem falando, vou repetir para vocês, vamos nos tornar melhores para as pessoas da qual a gente escolheu estar na nossa vida. E isso não estou falando da pessoa que está com você, estou falando de você. Estou falando de você dar esse respaldo para a pessoa da qual você ama. Verificar se a outra pessoa também está na mesma vibe, tá, gente? Porque a gente tem que entender que a gente não obriga o outro a nos amar. A gente não obriga o outro a querer estar com a gente. É necessário que essa pessoa faça a escolha por querer te amar. Então, temos que rever aí terapia de casal para quando chegar no ponto que não adianta eu falar mais nada. Sônia, chegou no ponto, não adianta, se você tem essa frase, fala essa frase, nem adianta mais falar, é terapia. Então, já pode marcar uma terapia de casais, né? Porque aí a gente já está falando de uma outra questão, né? Que essa pessoa, ela está escolhendo não te fazer feliz. Aí é necessário entender qual que é o processo dentro dessa conjunção, certo? E a outra dica que eu amo é o beijo. Gente, é muito necessário esse contato físico, essa forma de carinho que é o beijo, porque a gente tem várias formas de carinho, né? Várias formas de estar aí em contato com o outro. Mas é muito necessário que haja beijo. E não é beijo selim, não, gente. É beijo de língua. Tem que ter um beijo maior, né? Tem estudos que falam
que o beijo tem que ter no mínimo 6 segundos para poder ele valer como forma de carinho afetiva, né? Então, é necessário. Você beija cumprimentando quem está na rua, quem você conheceu, quem você viu. Não, nós estamos falando realmente de trazer esse vínculo maior para a relação. Tanto vai despertar várias coisas, né, que é a questão de desejo também, né, o corpo vai responder aí, talvez até uma excitação, né, mas é necessário ter esse vínculo. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Separações Silenciosas, e eu tenho um livro também que chama Amor, Sexo e Outras Bobagens, que ele fala dessa questão realmente funcional do beijo dentro da relação. E uma das coisas que ele cita, esse autor, é que as pessoas param de beijar por uma conotação sexual. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. As pessoas param de beijar por quê? Porque durante o beijo vira preliminar. Então, eu não vou beijar ele porque eu não quero ter um desgaste emocional de falar não para uma relação sexual. Porque se eu beijar, se eu amassar, se eu tiver uma troca aí mais quente de carinho, depois eu vou ter que ter o desgaste de falar não. Então, eu prefiro não ter contato físico. Então, a primeira coisa que começa a ter essa separação dos casais é essa falta de contato físico dentro da relação, essa falta de carinho e principalmente essa falta do beijo realmente na sua junção, né? E aí o que acontece? Acaba que os casais vão se separando cada vez mais. E aí só acontece o beijo, só acontece um toque a mais, um toque físico, que eu falo que é um toque mais carente, antes do ato sexual. Porque aí a pessoa já, subentende que, hoje ele quer. Gente, que horror, tá? Isso é feio. Por quê? Porque isso quer dizer que você só demonstra ou demanda carinho físico, tá? Porque tem carinho de outras formas. Carinho físico com a pessoa da qual você ama, quando você pretende ter uma relação sexual. É isso. Mas eu não aguento. Se eu beijar ou se eu amassar ela, eu vou querer. Não, você tem controle das suas emoções. Você é um adulto. Se você não tem controle das suas emoções, tem que procurar um médico. Tem que procurar um especialista da área da saúde que trata em relação a isso. Tem que contratar uma terapeuta de sexualidade. Por quê? Porque aí pode ser uma disfunção sexual, né? Se você não consegue controlar seus âmbitos, então você tem uma disfunção sexual. Porque tudo que te prejudica a ter uma relação saudável com uma outra pessoa é uma disfunção sexual, né? Se te traz uma demanda de sofrimento, é uma demanda de disfunção sexual. Então, é necessário que a gente também tenha essa questão. Isso eu estou falando geralmente para homens, tá? Mas para as mulheres, né, que têm aí essa procura de ter uma relação mais saudável, mais aconchegante, principalmente nas questões, nas conotações sexuais, é necessário esse beijo despretensioso que eu falo, que é um beijo realmente de carinho, que é uma demonstração de carinho, né, sem ter uma conotação sexual. É um beijo despretensioso. Então, meninas, fica aí as 2 dicas para vocês. A primeira é você realmente falar para sua parceria o quanto você estima pela presença dele na sua vida, o quanto você gosta dele na sua vida, né? Fazer demonstrações de amor verbalmente e para trazer para o casal essa questão do beijo em si, que é muito necessária e que é uma das coisas que os casais começam a primeira coisa que o casal tira dentro da relação é isso. E coloca o beijo lá só durante o ato sexual. O ato sexual acontece, e às vezes depois até para durante o ato sexual, tá? Isso para a mulher é super prejudicial, porque o homem, quando é super fácil, se você perguntar para um homem, que a gente tem pesquisas em relação a isso, depois eu vou até trazer para vocês os números, tem pesquisas que falam que um homem, 95% dos homens, se eu não me engano, conseguem transar sem beijar, tá tudo certo. Mas as mulheres, elas se sentem usadas quando elas têm um ato sexual sem o beijo, principalmente se for da parceria. Né? Então, olha para você ver a diferença em relação ao que o beijo representa dentro da relação, tanto para a mulher, tanto para o homem, ou quanto se as 2 parcerias for do mesmo sexo. Né? Vai ter uma conotação muito
diferente para ambos os sexos. Então, beijo e demonstração de amor verbal. Vai para o próximo vídeo, ou espera o próximo vídeo, que a gente vai falar mais sobre esse assunto.